Senhoras e senhores, boa noite. Todos bem-vindos à solenidade comemorativa à Semana Municipal da Consciência Negra. Convido os senhores vereadores para ocuparem os seus lugares. Lúcio Mauro Fonseca, Milton Garcês Gandra, Nilton Aparecido de Oliveira, a vereadora Reinalma Montalvão não está presente porque está com problemas de saúde. Convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssimo senhor Marcelo do Prado, para ocupar o seu lugar à mesa. Convido os vereadores Miltinho e Lúcio para conduzirem os integrantes da mesa. Para compor a mesa de honra, convido a senhora Maria Tereza Moreira Marcondes, secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, representando o senhor prefeito Henrique Rinco. Senhor Nivaldo Aparecido de Melo, homenageado desta noite. Senhor Luiz dos Santos Ribeiro, palestrante dessa solenidade. Registramos e agradecemos a presença do Dr. Brasilino Alves de Oliveira Neto, presidente da Academia Caçapavense de Letras, Dr. Rodrigo Alves de Oliveira, presidente da OAB Caçapava. Anuncio a palavra do senhor presidente, vereador Marcelo do Prado. Boa noite, componentes da mesa, vereadores, senhoras e senhores. Essa solenidade foi convocada com base na Lei 4.973 de 2010, de autoria da vereadora Reinalma Montalvão. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta. Convido todos os presentes para se levantarem e solicito ao vereador Milton Garcês Gandra para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos para que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino a Caçapava. Por determinação do senhor presidente, lerei um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me fez repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais a minha mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade.
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida do teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Neste momento, anuncio a palavra ao senhor Luiz dos Santos Ribeiro, bacharel em Direito, que irá falar sobre os avanços conquistados pela raça negra nos últimos anos. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Marcelo do Prado, digníssimo presidente dessa Casa de Leis, aos excelentíssimos senhores vereadores, a excelentíssima senhora Reinalma Montavani, a qual eu saúdo e que me agraciou com o convite, excelentíssimo senhor Lúcio Mauro, vereador Newton, a quem, em nome de quem eu cumprimento os demais, excelentíssima senhora Maria Tereza Moreira Marcondes, que está representando a vereadora Reinalma Montavani, ao ilustríssimo meu amigo Nivaldo Aparecido de Mello. Queria também registrar a presença do excelentíssimo Dr. Brasilino Alves de Oliveira Neto, digníssimo presidente da Academia Caçapavense de Letra, excelentíssimo também Dr. Rodrigo Alves de Oliveira, presidente da 85ª subseção da OAB em Caçapava, família de excelência, como já havia dito. E a todos os presentes, meus colegas de trabalho, os parentes, aos amigos e ao homenageado Nivaldo. Eu queria só fazer um reparo, que ainda não cheguei ao bacharelado, mas estou a caminho. Por enquanto, estou nos bancos da Academia de Ciências Jurídicas de Taubaté e também escrivão segundo ofício civil de Caçapava. Tá? Boa noite a todos. Estamos aqui presentes em razão da lei número 4.973, de 30 de agosto de 2010, de autoria da excelentíssima vereadora Reinalma Montavani, que instituiu a Semana Caçapavense, ou Semana Municipal da Consciência Negra. Em decorrência disso, ela projetou algumas solenidades, e dentre dessas solenidades, a homenagem a um membro ou a um cidadão em destaque na cidade, a um cidadão afrodescendente, ou melhor dizendo, mas eu tenho a liberdade de dizer a um negro de destaque na sociedade caçapavense. Quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fiquei lisonjeado, porque é uma homenagem a um velho amigo de luta, um velho amigo de trabalho, a um quase irmão, parafraseando Roberto Carlos, meu querido, meu velho e meu amigo. São tantas passagens, tantas histórias, mas eu teria que falar um pouco sobre os avanços ou a conquista do negro na sociedade nos últimos 40 anos. Mas não teria como falar sem fazer uma retrospectiva do momento histórico, ou de tudo que aconteceu no passado, ou de como viemos parar aqui, ou por quê, quem foi o culpado de nós estarmos aqui no continente americano. Quando a gente fala de escravidão, remete
aquele pensamento de negro, de senzala, de chicotes, de açoites, de capitão do mato, de fugas, de castigos. Mas a escravidão, ela é um instituto do ser humano criado há muito, desde os primórdios, desde quando o homem saiu da caverna, começou a batalha por conquistas, por lutas. Então, o que acontecia? O povo tinha necessidade de novas conquistas, de dominação, até pela escassez da comida, até pela escassez da alimentação. Tinha aquela necessidade de conquistar novas terras, novas sociedades. Então, o que acontecia? O próprio conquistador escravizava o povo conquistado. Um dos grandes exemplos são os hebreus escravizados no Egito. Isso era comum, a escravidão era normal, era uma coisa comum na Idade Antiga, e isso perdurou até a Idade Média e veio, entre aspas, até hoje. No Brasil, a escravidão beira o início do século, primeiro período do século XVI, com o ciclo da cana-de-açúcar. A coroa portuguesa, ela precisava de mão de obra. Tentou primeiro os índios, mas os índios não tinham uma cultura. Os índios não trabalhavam para sobrepor, eles trabalhavam para sobreviver. Era livre por natureza. Então a coroa portuguesa já tinha o domínio das colônias africanas, começou a capturar os negros em suas tribos, em suas terras. Capturavam, acorrentavam e os transportavam nos porões dos navios negreiros. Ali eles eram jogados a todas as sortes. Eram meses de viagem, tratados como animais, acorrentados, num lugar úmido, frio. Existia muito uma doença, chamava banzo, que era um tipo de melancolia, de saudade da terra natal, aquela agonia de ter saído de uma condição de liberdade, uma condição até de um certo status na sua tribo ou na sua sociedade, e ser jogado como animal para ser transportado para um lugar distante, onde não conhecia, não tinha ideia do que ia saber, do que ia acontecer. E quando entravam nos porões, eles eram jogados sem roupas, humilhados. Muitos faleciam de fome. Muitos faleciam de banzo. E esses eram jogados ao mar. Que sobreviviam eram distribuídos do norte ao sul do continente americano, desde os Estados Unidos até o Uruguai. Agora imagine, trazer açoitado, acorrentado, em péssimas condições. Imagine a saga desse povo, tirado de sua terra natal, que bem ou mal eram livres. Os índios eram felizes
com a escassez, mas eram felizes, porque eles tinham o que comer. Eles não tinham tecnologia, mas eram felizes. Era ali que eles viviam em contato com a natureza. E o negro lá na África era a mesma coisa. Mas nós não estamos aqui para ficar se lamentando do que passou. Nós estamos aqui para olhar para o futuro. Esses negros eram proibidos de praticar sua religião, sua cultura. Imagine, para ter uma ideia, te arrancar daqui agora, onde todo mundo tem uma cultura, digamos, ocidental, pratica quase 80% ou 90% o cristianismo, e te levar para o Oriente Médio, para você ser muçulmano, ou para praticar outra religião, debaixo de açoite, e demonizar a sua religião. Outro dia, abrindo parênteses, eu ouvi alguém falar, o povo da África é castigado, porque lá eles adoram vários deuses, porque lá eles não acreditam. Isso me fez estudar, me fez pensar, tamanha ignorância. Porque o Deus dos japoneses não é o mesmo Deus do cristianismo. Porque do muçulmano não é o mesmo. E os países mais desenvolvidos são ateus, 80%, 90% da população. Da Suíça, da Dinamarca. Então isso não quer dizer. Isso é a maior hipocrisia que inventaram. Eles são pobres, estão na miséria, porque foram arrancados suas riquezas. O Egito é um dos países, ou uma das civilizações mais ricas na Idade Antiga. Foram arrancadas suas riquezas. Também escravizaram, colonizaram outros povos, que era normal na época. Mas são hipocrisias que a gente escuta e acaba tendo que trazer um pouco de história para poder desmistificar alguns conceitos. Os negros, quando chegavam no Brasil, eram tratados da pior espécie. Eram vendidos como mercadoria. Eram tratados como animais. As mulheres violentadas. Quando digo mulheres, não eram senhoras, não. Garota de 12, de 11, de 12, de 13 anos. Serviam de alívio para os senhorzinhos do engenho, servia de alívio para os senhores e para os capitães do mato que perseguiam os escravos. Os negros dormiam em porões úmidos, frios. Para vocês terem uma ideia de como eram tratados, ou de como os negros eram vistos, na época, 358 anos, cerca de 358 anos de escravidão. Eu preparei alguns recortes de jornais e vou mostrar slide aqui, tá? Para ver se não dá para ficar indignado.
Alô? Isso daqui, jornal da época, século XVII, século XVIII precisamente. Um anúncio. Atenção, na Rua Consolação, 72, existe para vender 23 escravas e 13 crioulinhos, de 12 a 16 anos. Todos robustos, de boa conduta e ótimo serviço. Escrito, chama a atenção que está escrito no português da época. Nas melhores condições de saúde, é aptos para qualquer ofício, ou que se lhe queira ensinar. As pessoas que o pretenderem podem dirigir a dita casa para tratar, certo de que encontrarão eles um perfeito copeiro. Outro anúncio. Excelente escravo. Vende-se um crioulo de 22 anos, sem vício e muito fiel. Bom e asseado cozinheiro, copeiro, boleiro, faz todos os serviços de arranjo da casa com presteza. E é o melhor trabalhador da raça que se pode desejar. Humilde, obediente e bonita figura. Compram-se escravos. Vende-se por cômodo preço uma escrava crioula, moça e sadia, para tratar-se com o senhor Antônio Claudino Rodrigues Coimbra. Precisa-se comprar uma escrava de meia idade, sem vícios e que saiba cozinhar. Informações à Rua Direita, número 7, Loja de Ferragens. E assim por diante. São inúmeros. Anúncio de escravo fugido. Cristiano, altura mais que regular. Não é bem preto. Maçãs do rosto salientes, pernas arcadas, dentes limados, cabelos bem penteados, figura bonita. Idade 38 anos. Amansa animais, toca viola e tem trocado o nome pelo de Filipe, fugido a tempo. Inocêncio, baixo, mulato, meio claro, fino de corpo, barba tinha só no queixo e bigode. Idade de 30 anos, alfaiate, cocheiro, troca o nome pelo de João. E assim por aí afora. Vocês têm uma ideia de que o negro era apenas um objeto. E a última, vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos, e compra-se uma negrinha de 10 e 12 anos, para tratar na Rua Quitanda, número 20. Então, isso é para a gente ter uma ideia de que, quando a gente está se debatendo, quando a gente está falando de passado, de consciência negra, que muitas pessoas ainda relutam. Nossa, por que consciência negra? Por que o dia? A gente não quer sentimento de pena, a gente quer sentimento de justiça, pelo menos. Porque, na realidade, o negro, ele foi tratado na pior maneira possível. Foram 350 e tantos anos, quase 400 anos de escravidão. Mas isso não foi o pior, não. Isso não foi o pior. O pior é que quando deixaram, ou quando a pseudo-lei áurea aboliu a escravidão, foram largados a toda sorte. Me pergunto, estaria melhor escravo ou liberto? Porque assim que foi libertado, ele não tinha nem onde morar mais. Enquanto estava escravizado, apesar de castigado, de relegado a toda sorte, ele ainda tinha, mesmo que da pior qualidade, tinha uma comida e tinha um lugar horrível para dormir, mas tinha. Mas quando foi liberto, os senhores do engenho, poxa, não vai trabalhar para mim, por que eu vou ter despesa? Ele que se vire.
Foi onde começaram a formar as favelas, os guetos. Mas aí não é pior. Eu disse há pouco que os escravos foram traficados de sua terra natal e eram comercializados da América do Norte até o final, na América do Sul. Esses olhos. E outro dia, perguntei, onde estão os escravos do Sul? Especialmente da Argentina ou do sul do país. E no estudo eu tive o conhecimento de que na Argentina, ou naquela região sul, porque hoje a República dos Pampas também se consideram um outro país, os escravos, até em meados do século XVIII, ou 1750, tinha mais ou menos, a Argentina tinha 50% a 52% da população negra. Onde estão os escravos? Onde estão os negros? Onde estão os descendentes? Até meados do século XVII. Até meados de 1700, isso o quê? Coisa de 200, 300 anos. Até meados de 1800. O que aconteceu com os escravos? Talvez, voltando a um parentezinho, eu disse que a Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888, né? Isso. Ela foi a última. O Brasil foi o último país a abolir oficialmente a escravidão. Todos os outros países já tinham promulgado, ou já tinham libertado seus escravos. Mas não foi o Brasil não fez isso por bondade do Império Português, não. Ele fez por pressão. Ele fez por pressão da Inglaterra. Precisava entrar no comércio nas Américas. E não suportavam mais a escravidão. Foi muita pressão vindo de fora. Mas então, voltando, como que acabou ou foi dizimada a população ou os descendentes dos escravos na Argentina e no sul do país? Primeira, são várias frentes. Primeiro, como a Argentina libertou os escravos antes, eu acho que cerca de 100 anos antes do Brasil, passaram a vender, comercializar os negros aqui. Os negros bons. Os mais velhos ficaram segregados em guetos, sem qualquer assistência do Estado. Então começaram a morrer com doença da época da peste negra, da gripe, da febre amarela, que era muito comum aqui nas Américas. E o restante, uma boa parte, foram colocados em frente de batalha na Guerra da Independência da Argentina e na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Então os negros iam sem preparo nenhum frente de batalha. E os heróis sempre foram brancos. E no sul do país a mesma coisa.
Por isso essa disparidade. Hoje, a parte acima do mapa, a parte norte do mapa do Brasil, se concentra maior população de negros que a do sul. E além disso, teve a imigração. Que era uma forma encontrada pela coroa portuguesa para embranquecer a população brasileira. Tudo isso são histórias. Histórias que vocês não aprendem na escola. Não aprende, porque não há interesse. Eu pergunto, qual o herói negro brasileiro? Será que não teve nenhum? Futebol. Herói da nação, estou dizendo. Não tem. Estados Unidos tem, Martin Luther King. Na África tem Nelson Mandela. E por aí vários outros. Nos livros de histórias. No Brasil não tem. Porque nós somos a única colônia portuguesa da América. Talvez por isso a gente demorou mais para avançar intelectualmente. Hoje, aliás, esse dia, esse novembro, comemorado o mês da consciência negra, em razão de uma figura que poderia ser um herói nacional, porque ele tinha tudo para ser um Marte. Chama-se Zumbi dos Palmares. Mas o nome já não ajuda, por quê? Zumbi foi um guerreiro. Zumbi, no dialeto africano, da tribo de onde ele veio, é considerado a pessoa que estava morta e sobreviveu. Zumbi dos Palmares nasceu livre. Nasceu em Alagoas, por volta do ano de 1655. Zumbi dos Palmares, até os 7 anos, ele era livre, mas foi capturado e vendido e entregue a um jesuíta, um padre jesuíta, Antônio de Melo. Ali ele aprendeu português, aprendeu a língua romana, aprendeu o catolicismo, inclusive ajudava o padre na missa. Aprendeu latim, mas ele não se contentava. Quando ele, com 18 anos, ele acabou fugindo e montou o Quilômetro dos Palmares. Quilômetro dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, chegou a ter cerca de 30 mil habitantes. Lá, ele ajudava os negros, os brancos pobres e os índios a fugir. Lá aceitavam, lá cada um tinha a sua liberdade, sua cultura, sua religião e fazia de tudo para sobreviver. Foram inúmeras lutas contra os soldados, principalmente soldados da província de Alagoas, né? Zumbi morreu em 1694.
45, com 40 anos, depois de ter sido traído por um companheiro. Antes disso, como ele sempre estava derrotando os soldados, as milícias da época, foi proposto um acordo para que liberasse a colônia, liberasse o quilombo, mas ele não quis. Ele falou, não adianta a gente ficar livre se o resto dos negros estão escravizados. Aí sim ele foi traído e foi morto numa emboscada. Mas hoje eu estou aqui mesmo para falar sobre as conquistas. E eu tinha que procurar, nesses 100 e poucos anos de libertação, o avanço. Se a gente contar, são o quê? 4, 5 gerações. Mas foram tímidos os avanços. Mesmo porque, como eu estava dizendo, quando os negros foram libertos, foram todos jogados à própria sorte. Sem casa, sem comida, sem lar, foram amontoando. Começaram a trabalhar de graça, a troco de comida. E vieram os europeus, os imigrantes, pelo menos foram ganhando terras para se fixar. Por isso tem uma disparidade. As pessoas que me disseram, aliás, foi isso um juiz federal, as pessoas que são contra as cotas hoje para tentar igualar os desiguais, são aquelas mesmas netos ou bisnetos que receberam suas cotas de terra na época da imigração. E ele ainda disse uma frase, a meritocracia é interessante. Isso significa de quem está na frente acerta, está mais perto para acertar o cesto. Com relação ao tema mesmo da palestra, eu precisava fazer viver essa situação histórica a respeito de alguns avanços. Mas antes eu queria passar mais um videozinho, porque às vezes a gente fala, poxa, racismo é chamar o outro de negro, de macaco, ou rebaixá-lo. Não, mas existe um racismo pior, uma discriminação muito pior, que é a discriminação institucional. Eu separei um vídeo aqui, e eu quero que vocês vejam com atenção. É um vídeo feito pelo governo do estado do Paraná, a respeito da discriminação institucional. Apenas para vocês entenderem, foram separados 2 grupos de pessoas que trabalham em RH, recursos humanos de empresas. Foram separados 2 grupos. E mostrado algumas imagens para cada um dos grupos. Imagem de pessoas. Perguntaram a eles, o que essa imagem representa para vocês? Então, olha aqui o que acontece. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Atrasado. Tá com pressa. E
Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. As mesmas fotos com pessoas negras. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra de segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime. Eu acho que não precisa dizer muito, né? O racismo institucional acontece no dia a dia. Que eu estava dizendo, hoje, nos bancos da faculdade, você pode ver, hoje, que já teve um progresso muito grande, não tem 5% de alunos. Como é que vai ter igualdade? Nas empresas, cargo de direção, não tem. Por quê? Porque a hora que vê a figura, é essa imagem que vem. A menina negra está pichando, a outra está grafitando, fazendo arte. O rapaz é jardineiro, o negro, o outro está cortando a imagem, o juízo que faz. Dois correndo, o branco, ele está atrasado para o serviço, o negro está fugindo da polícia. O branco, executivo, o negro, segurança de shopping. São coisas para a gente refletir. São coisas para a gente pensar que existe, está enraizado sim, e é difícil tirar. Mas, como diz um cantor baiano, o Bob Marley brasileiro, a luta não acaba, a luta nunca vai acabar. Só quando a liberdade de fato raiar, né? E sobre as conquistas, mesmo que timidamente, a gente deu um avanço, é claro. Também não podemos fechar os olhos para isso. Uma delas foi a instituição do Dia da Consciência Negra. Não é para ser feriado, não, mas para a gente lembrar daquele passado. Porque foram quase 400 anos de segregação, de discriminação. Foram os 350 poucos de escravidão, mas eu acho que quase um meio século de falta de acesso a tudo, à cultura, aos direitos humanos, a uma alimentação, uma vida digna. Mas hoje, com essa instituição, é mais para a gente pensar que nós estamos numa sociedade onde poderia, pelo menos, haver uma igualdade de condição. Também, uma outra conquista,
foi a Lei 10.639, 2013, Lei Federal, que incluiu no calendário nacional, no calendário escolar, a inclusão dessa data. E instituiu a discussão, né? Implementar a discussão da história, da cultura e da valorização dos africanos e dos seus descendentes. Além disso, a Lei 12.711, 2012, a tão contestada Lei das Cotas. Mas a própria Constituição, para quem lida na área do direito, ela diz, no princípio da legalidade, tratar igual os iguais e desigual os desiguais na medida de sua desigualdade. Quer dizer, a gente tem que tentar equiparar. E a criação da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Igualdade Racial. Tudo isso são tentativas, mesmo tímidas, para tentar igualar. E por fim, que não menos importante, essa Lei 4.973, a Lei Municipal de 2010, de autoria da excelentíssima vereadora Reinalma, que instituiu a Semana da Consciência Negra em Caçapava. Eu acho que fica aqui um convite para a gente pensar. E para encerrar, eu gostaria de dizer aqui algumas frases de Nelson Mandela, algumas frases históricas das milhares. Uma delas ele diz assim: ninguém nasce odiando. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor, pela sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, também pode ser ensinada a amar. Ele disse ainda: democracia com fome, sem educação e sem saúde para a maioria é igual concha vazia. A educação é o grande motor do desenvolvimento social. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe da mina, que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma nação. Quando eu penso no passado, no tipo de coisas que me fizeram, sinto-me furioso. Mas, mais uma vez, isso é apenas um sentimento. O cérebro sempre me domina e diz: você tem um tempo limitado de estada na sua terra. Deve tentar usar esse período para transformar o teu país naquilo que você deseja. Sonho com um dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viver como irmãos. E por fim, perdoe, mas nunca esqueçam, porque são situações que ficam marcadas para o resto da vida. Agora, não alongando mais, queria prestar uma homenagem ao meu amigo Nivaldo, que é o homenageado da noite. Dizer que foram longos anos de carreira, momentos bons, momentos alegres, momentos tristes, mas sempre o saldo é positivo, porque quando a gente tem momentos felizes, a gente sempre vai lembrar com felicidade. E os momentos tristes, depois de passado, também se tornam boas histórias que acabam sendo felizes. Nivaldo é um mito em Caçapava, é uma lenda viva, assim como seu Eugênio de Mello
também, que quero saudá-lo aqui. É uma outra lenda fantástica, uma figura humana, está sempre sorrindo, talvez seja esse o segredo da longevidade dele. Porque é um daqueles, aliás, são dois daqueles que começaram lá embaixo e que talvez não tinha perspectiva de futuro ou de um lugar ao sol. E na base da garra, da dedicação, do trabalho, da honestidade, foi galgando um lugar ao sol, mesmo que para isso tenha deixado um bom pedaço ou da juventude para trás. Mas essa juventude trouxe muitas coisas boas, uns filhos maravilhosos, trouxe Dona Márcia, hoje atual esposa, os companheiros, os amigos, e toda essa turma que está prestigiando, porque assim como eu te admira, e eu vou pedir um abraço para selar mais ainda a nossa amizade. E obrigado a todos. Desculpe por ter sido muito longo. Nesse momento, eu anuncio a palavra ao vereador Nilton Aparecido de Oliveira, que fará a apresentação do nosso homenageado, o senhor Nivaldo Aparecido de Mello. Boa noite, nosso presidente. Boa noite, nobres colegas. E boa noite a todos presentes, né? Boa noite a Maria Tereza, representando a prefeita municipal. Nosso amigo homenageado, o senhor Nivaldo, né? Santista como eu. Saudações. Eu estou aqui para falar um pouquinho da história do senhor Nivaldo, a pedido da nossa querida vereadora Reinalma Montalvão. Nivaldo Aparecido de Mello nasceu no dia 29 de janeiro de 1959, no bairro São Geraldo, da cidade de Caçapava. Filho de Eugênio de Mello, o meu avô, está aí? Está aí o avô, minha benção, e Sundária de Oliveira Mello, falecida. Antigamente, sua mãe, chefe de cozinha, e seu pai, zelador da CAPEM. Aos 14 anos de idade, eis que um escrivão do primeiro cartório de notas, Luiz Arante Neto, lhe ofereceu um emprego no cartório como office boy. E logo depois iniciou sua carreira passando por uma avaliação, sendo nomeado e registrado pelo Poder Judiciário no mês de novembro de 1975, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Funcionário público desde o dia 2 de janeiro de 75, iniciou seu cargo de auxiliar. Foi efetivado e promovido a escrevente, em seguida, escrevente-chefe, podendo hoje, devido ao tempo de trabalho, fazer jus à aposentadoria que já pode ser requerida. Casado com Márcia Rocha Mamé de Mello. Tem 5 filhos,
Juliana, casada. Ives Eugênio, casado. Beatriz, Paulo Vinícius, José Victor, e esses são solteiros. Isso daí, seu Nivaldo, hoje é uma alegria de estiver homenageando você aqui nessas casas de lei. Eu realmente também, eu peço um abraço para você também, que eu sou um grande amigo seu, e somos santistas, com certeza. E é isso que eu tenho que falar hoje do seu Nivaldo. Meus parabéns, muito parabéns. Obrigado a todos. Eu solicito ao vereador Newton que faça a entrega da placa comemorativa ao senhor Nivaldo. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, parabenizo o senhor Nivaldo pela homenagem e agradeço a colaboração do senhor Luiz pela excelente explanação. Agradeço a presença dos convidados e, sob a proteção de Deus, essa presidência declara encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.